Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos retornando com os nossos estudos dos nossos pequenos grupos, lembrando da nossa revistinha que nós vamos usar agora esse primeiro semestre, que é o ABC doutrinário. Então nós fizemos 2 lições em dezembro, tá? Fizemos o pequeno grupo de 202, número 202, de 11 a 15 de dezembro, e fizemos o de número 203, de 18 a 22 de dezembro. O primeiro assunto, então, que nós trabalhamos ano passado foi o pecado, tá? Eu gostaria de insistir, se tivermos famílias da igreja que não têm esse material, para falarem comigo, para que vocês peguem, que eu gostaria que cada família tivesse esse material. É um material simples, porém é um material bem necessário para que a gente tenha um entendimento de doutrinas bíblicas que são relacionadas à nossa vida, à nossa salvação, ao pecado, tá? Então, vamos trabalhar esse material. Esse primeiro estudo, então, fala sobre o pecado, né? O Salmo de número 51, versículo 1 diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. E pecado é um assunto que sempre tem tido controvérsias, né? A gente percebe que tem, principalmente nos dias de hoje, tem pecado que é bíblico e que parece-me que as igrejas, os teólogos não consideram mais pecado, assim como tem muita coisa em relação a costumes, a usos, que nós não encontramos nada na Bíblia relacionado a pecado e algumas igrejas, algumas denominações consideram pecado. Então é muito importante a gente ter um bom conhecimento sobre este assunto. O primeiro tópico foi falado sobre o aparecimento do pecado, né? A palavra de Deus ensina que a princípio não havia pecado e que o ser humano vivia em comunhão com Deus. Aqui é uma outra coisa muito importante, até nós conversamos na igreja, quando nós fizemos esse estudo, sobre essa questão de como é que apareceu o pecado? Foi Deus que criou o pecado? Se Deus criou todas as coisas? Então a gente precisa cuidar muito com essa interpretação bíblica, porque Deus não criou o pecado, tá? O pecado é uma consequência do ser humano desobedecer a Deus. O que Deus fez foi o livre-arbítrio, foi deixar que o ser humano decidisse entre obedecer ou não a Deus. E no momento em que Adão e Eva quiseram ser igual a Deus, para que eles pudessem ser igual a Deus, então eles precisavam desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. Então, essa desobediência causou, então, o pecado. Então, não é necessariamente, não foi Deus que criou, ou não foi Deus que falou para o ser humano ser desobediente. Então, foi o ser humano que decidiu desobedecer a Deus. E desobediência a Deus é pecado. Depois nós conversamos sobre a herança do pecado, tá? E aqui é muito importante a gente ter um entendimento muito claro, tá? Assim como nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, a cor dos nossos olhos, dos cabelos, muitas vezes o formato do nariz, do queixo, a testa, né? Muitas vezes a gente vê o pai e o filho, a gente fala tal pai, tal filho, né? Assim nós também herdamos características
não só físicas e de personalidade, como também herdamos então um aspecto espiritual e moral, que é o pecado, né? Lá no Salmo de número 51:5, o salmista diz que em pecado eu fui gerado, né? Então, em pecado minha mãe me concedeu. Então, a Bíblia deixa realmente claro que existe essa herança. E a gente percebe isso, irmãos, nas crianças, né? Que muitas vezes, crianças pequenininhas, e elas já têm essa questão de bater no colega, de morder o colega, de fazer uma coisa errada, né? Agora, aqui é uma outra coisa que nós precisamos deixar muito claro aqui, irmãos, e que se houver dúvida em relação a esses estudos, eu gostaria que vocês conversassem comigo para que nós pudéssemos juntos chegarmos a esclarecimento de algumas coisas. Assim como essa questão de herdarmos o pecado, ok? Nós precisamos entender que as crianças, enquanto inocentes, enquanto esse pecado original, elas não são cobradas por Deus, tá? Muito cuidado com isso, porque aí nós podemos pensar que crianças que morrem com 2, 3 anos, elas se perderiam. E isso não tem nenhuma base bíblica para falar isso. Muito pelo contrário. Nós vimos nos evangelhos aquela passagem quando as crianças querem, né, chegar perto de Jesus e os discípulos os impedem. Então, Jesus corrige os discípulos, né, e fala para deixar as crianças virem até ele, né? Então ele diz assim, Mateus 19, né, de 13 a 15. Então essas crianças, elas já caminhavam, então deveriam ser crianças no mínimo de 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, não sei. E Jesus fala que de tais é o reino dos céus. E que nós precisamos ser iguais a elas. Então esse pecado original não é algo que Deus vai imputar nelas para que elas não possam pertencer ao reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, sempre ter uma visão de que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça. Nunca tenha a expectativa de que Deus vai fazer injustiça ou que Deus não, de alguma maneira, vai agir injustamente, tá? Nunca pense assim. Falamos depois, irmãos, da consequência do pecado. Isso aqui nós começamos a entrar em algumas coisas muito importantes, tá? Pela palavra de Deus, nós ficamos sabendo das consequências do pecado. E o pecado está em todos os seres humanos e é ele que nos afasta de Deus, tá? Então vamos cuidar com isso. Romanos, capítulo 5, no versículo 12, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a consequência do pecado é a morte, a separação definitiva de Deus no dia em que nós morremos. Mas, como eu acabei de falar, nós temos um Deus misericordioso, bondoso, justo. Então, ele nos concedeu, ele concedeu ao ser humano a possibilidade de, assim como o ser humano decidiu um dia se afastar de Deus, Jesus nos dá também a possibilidade de nós nos aproximarmos, de nós reatarmos com Deus. Olha que maravilhoso. Então, Deus deixou livre e o ser humano se afastou de Deus, assim
como também Deus nos dá essa possibilidade de nós chegarmos novamente a Deus. E como nós chegamos? Reconhecimento. Precisamos reconhecer o nosso pecado. Se nós reconhecermos o nosso pecado, nós vamos então nos aproximar de Deus, né? Olha só o que diz lá em 1 João, deixa eu achar aqui, 1 João, versículos de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, precisamos reconhecer que somos pecadores, tá? Aí, o 9, que é maravilhoso, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o reconhecimento do pecado é realmente o grande, o que nós precisamos cuidar, né? Se nós reconhecermos o nosso pecado, se nós confessarmos, então nós nos reconectamos com Deus, ou seja, aí o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós somos salvos. Ser salvo significa ser filho de Deus. Ser salvo significa ter a vida eterna. Ser salvo significa estar reconectado com Deus, tá? Porque se nós não fizermos isso, se nós não reconhecermos, o castigo do pecado é a morte, né? Nós já vimos que a pena do pecado é a morte. Então, sobre 3 aspectos, ó. O primeiro, é inevitável. Todos nascemos já com pecado original, que foi a desobediência, que foi a separação de Deus. Esse é inevitável. Todo ser humano nasce com ele. Passível de mudança, que é reconhecer o pecado. Vai depender de nós. Assim como Deus permitiu ou deu a liberdade do homem se afastar, Deus também está dando o presente para nós voltarmos para Deus. E esse é o principal, esse é passível, esse nós podemos mudar. E no final, temos um outro que é irreversível, ou seja, é a tristeza da morte. Nos 3 aspectos está na separação. Nos 3 aspectos está a separação. O Senhor Jesus, ao morrer na cruz, exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi mera força de expressão. A palavra de Deus declara que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. Então, lá na cruz, Jesus morre pelos nossos pecados. Então, esse era o castigo, a morte. E Jesus pagou esse castigo por nós. Então, se nós não tomarmos a decisão em vida, nós vamos perder, então, a oportunidade de estarmos com Deus para todo o sempre. Ok? Então, que nós possamos realmente ter entendido essa lição sobre o pecado e, conforme houverem dúvidas, por favor, me perguntem, conversem comigo, tá bom? A conclusão do nosso autor aqui diz que cada ser humano pode e deve meditar à luz da palavra de Deus na sua condição natural e hereditária de pecador e pensar nas tristes consequências. Pode e deve ir a Deus,
por meio de Cristo Jesus e pedir que o castigo sofrido por Cristo na cruz o liberte do pecado confessado a Deus. Tá bom? Para encerrarmos o pensamento, temos um pensamento aqui que o nosso autor colocou. O pecado é o vírus da doença que leva à morte eterna. Todo aquele que não busca a sua cura enquanto é tempo. Se você está me ouvindo, se você está vivo, se você respira, existe tempo. Esse é o tempo, agora, de você pedir perdão pelos seus pecados e se reconectar com Deus e viver eternamente com Deus. Que Deus os abençoe. E esta semana, lá na igreja, nós vamos começar, então, o estudo de número 2, que fala sobre salvação. Em breve, estarei gravando também, então, o vídeo sobre salvação. Mas, por favor, não fiquem com dúvidas ou alguma coisa que você talvez discorde, ou que você não compreenda, ou que alguém te falou diferente. Então venha falar comigo, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos olhar na palavra de Deus para que não sejamos enganados em relação a um assunto tão sério que é o pecado. Deus abençoe a vida de todos. Até o próximo.